see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better. Paint my nails cherry red, match the roses that you. Então, pessoal, inauguramos então aqui hoje nesse ambiente agradabilíssimo. Estamos em Torres, na Bela Torres. Estamos na loja da Absoluta, uma loja maravilhosa de estofados, móveis, bacana aqui, móveis soltos, né? Já quero agradecer a proprietária Thaís e sua equipe que nos abriu as portas e também essa empresa conceituada, referência, a Redimmer, construtora, Marcel Mesquita. Quero te agradecer por esse novo projeto e também ao Romo, também coordenador de projetos da Redimmer, estreando aqui conosco o Papo de Obra Entrevista, um projeto novo junto com a GTV. A GTV hoje é a TV do futuro, em várias plataformas digitais. Papo de Obra entra numa outra prateleira, numa outra categoria agora. Então, vemos de encontro a vocês, ao mercado, e Torres abriu essa porta para nós. Tão importante, né, Marcel, aqui a cidade de Torres, a região, né? Você sabe, nosso podcast hoje ele é gravado aqui na nossa cidade, Coirmã, em Capão da Canoa, mas pertence aqui ao Grande Litoral Norte, que está num crescente muito grande, né? Então, agradeço também a Andréa Gresani, que é a diretora da GTV, que nos deu esse apoio aqui também para a gente poder começar essa caminhada. Então, com certeza vai ser de sucesso. Já é. Com certeza. Marcel, então, te agradeço. Já teve a oportunidade de participar lá do nosso podcast, né? Nossos estúdios, inclusive no início, né? Fomos bem no início, lá hoje o podcast Papo de Obra consolidado, com autoridade, 523 convidados, é uma história muito bonita lá, contribuindo, né, Marcelo, para o mercado da construção, o mercado imobiliário, o ecossistema, né? Então, quero te agradecer, muito obrigado aí pela tua presença e vamos falar um pouquinho, então, da tua grande empresa aí, conceituada, a Redimmer. Muito obrigado. Né, quem agradece sou eu aqui, eu representando hoje a Redimmer, o Rômulo. Para nós é sempre um prazer estar fazendo essa troca, né, de ideias e trazendo um pouquinho do que é a Redimmer hoje, uma empresa realmente bem grandiosa em números, né, em valores, e muito expressiva e importante para estar hoje dentro de uma cidade como Torres, né. Até ontem saiu ali uma matéria falando sobre as 10 cidades que fizeram os lançamentos, né, no sul do país aí, de luxo e alto luxo. Torres está entre uma das duas únicas da lista, né, só perdendo ali para Porto Alegre, que é a capital. Então, realmente, isso já é um indício de que o nosso trabalho tem sido feito de maneira correta, né? Então, a Redimmer esse ano, ela completa 16 anos, então, quando a gente olha para isso, é uma empresa relativamente nova, né? 16 anos agora em agosto, e a gente tem uma história e uma trajetória bem bacana. A Redimmer começou em Três Cachoeiras em 2009 e veio para Torres em 2012. E aí ficou trabalhando esses dois mercados por um tempinho, até mais ou menos 2015. Então, de Torres mesmo, 100% em Torres, faz 10 anos aí, fez 10 anos. Crescimento É um exponencial. crescimento muito grande e realmente entregando o que é mais importante, né? Valor para a cidade. A Redimmer tem uma essência de realmente construir para melhorar o todo, melhorar o entorno. A gente vai muito além do produto. Quando a gente parte para a parte técnica mesmo do produto, a gente sabe da qualidade que já tem, mas hoje isso é algo base já. Então a gente se preocupa muito com o desenvolvimento da cidade como um todo, né? A gente hoje estrutura toda a marca, né? Toda a marca da Redimmer, aí a gente acaba trabalhando com 2 slogans principais. Um deles é o Viva Torres nas melhores localizações, porque ele fala muito a respeito do quanto a construtora é criteriosa na definição da localização daquele produto, porque a gente entende e enxerga, né, que isso é muito importante não só para o produto, para o consumidor final, enfim, para a valorização futura do empreendimento, né? Então isso vai do critério de escolha da localização que a gente vai desenhar aquele produto. E o segundo slogan, que é o Nós Valorizamos Torres, que aí fala muito a respeito da essência que abrange toda a marca mesmo, não focado só no produto. Quer trazer, né, esse apoio para a cidade, quer melhorar o entorno, quer repavimentar ruas, quer adotar praças, quer patrocinar atletas,
Então é de realmente pensar em toda a cadeia e trazer isso de uma maneira que gere, né, benefícios, e isso faz parte da essência, né, desde o início da R-Dimmer. Então hoje é uma construtora que eu tô aí, vou fazer agora em maio 18 anos de R-Dimmer, 18, desculpa, 8 anos, né, a consultora vai fazer 15, então tá aí praticamente, né, metade, vai fazer 16, eu tô a 8, então esse período aí de Torres eu peguei ela bem no iniciozinho, né, e a gente consegue enxergar muito tudo que a construtora tem feito e quanto tem contribuído para trazer a cidade para outro patamar, né, arquitetonicamente tu já enxerga desde os primeiros prédios como a R-Dimmer se posicionou em um mercado que já era consolidado ali na construção civil, já tinham outros, né, players ali com relativo sucesso, e, enfim, ela acabou se tornando uma referência tão forte que acabou puxando a régua, né, da cidade como um todo, e novos concorrentes já vieram na mesma pegada. Então, isso hoje é muito gratificante a gente andar pela cidade e ver, e mais ainda quando tu recebe alguém de fora, que eu ainda faço essa parte de atendimento com os corretores e o cliente junto, né. E é muito bacana quando tu chega e vem uma pessoa: "Bah, fazia 5 anos que eu não vinha a Torres, é outra cidade". E isso tu enxerga desde a pessoa que faz 10 anos, da pessoa que faz 5, da pessoa que faz 3. E eu tenho certeza que daqui a 3 anos Torres vai ser uma outra cidade para quem, né, não veio nesses 3 anos, né. A gente que está aí no dia a dia, às vezes, passa meio como paisagem, mas quando a gente para realmente para olhar e focar em tudo que a gente conseguiu desenvolver e desenvolver a cidade como um todo, é muito gratificante, né. A gente até conversa muito lá no nosso podcast sobre essa envolvimento que Torres, eu já inclusive quando tu estivesses no nosso podcast, o envolvimento das construtoras no modo geral e vocês também, com o entorno, com a sociedade, com as pessoas, a questão das ciclovias, a questão da natureza, a questão do esporte. Eu acho que isso é uma marca de Torres, né. Com certeza, hoje a gente sempre fala, né, estamos com uma estrutura cada dia melhor, e tem em vários aspectos que Torres hoje se destaca como cidade, né, esse dado que eu comentei aí dos apartamentos, né, dos imóveis de luxo e alto luxo de Torres, né, tá nessa lista, mas ele não vem solto, ele vem um investimento que foi feito lá atrás, também na parte, né, sanitária da cidade, quando tu pensa em quanto que hoje a gente tem de tratamento de esgoto, a gente já é uma referência dentro do estado, com a cobertura que a gente tem. Então são coisas que às vezes, surgem lá atrás, são feito devagarinho, pontualmente, nunca é naquela velocidade Às vezes não que aparece para o não aparece para o todo, mas são trabalhos que depois, refletem no futuro, né. Hoje a gente está aí com essa orla gastronômica, isso tem pouco tempo e que também transformou, né, aquela região toda. Então é isso, cada passinho ali vai trazendo esse diferencial quando a gente tem um propósito, um objetivo bem definido, né. bacana. Vamos conversar um pouquinho com o Rômulo. Rômulo, coordenador de projetos, conta um pouquinho da tua trajetória na empresa ali, e a tua missão dentro da empresa aí. Perfeito, perfeito. Também te agradecer novamente o convite. Eu comentei a primeira vez que eu estou aqui no Papo de Obra. O processo de gestão, gestão de projeto, gestão de planejamento, que é a minha função dentro da Reddimer, ele é um processo bem complexo e ele demanda muitas mãos. Ele não é um processo de uma pessoa, de um envolvido, ele é um processo colaborativo, e esse processo ele se dá com diversos players, é feito um gerenciamento de expectativa. O Rodrigo tem uma expectativa, o nosso diretor, o pessoal que está trabalhando nos projetos, eles têm uma expectativa, os engenheiros têm uma expectativa também, então a gente tem que estar sempre alinhado com essas expectativas e fazer com que o produto ele consiga atingir um grau de maturidade antes de entrar na obra, com que algumas decisões já estejam pré-definidas para que essa obra ela consiga ser o mais saudável possível. Um detalhe, uma informação importante que o Marcel trouxe nesses 16 anos de R-Dimmer, a gente tem cerca de 150 mil metros, de 150 a 160 mil metros quadrados de obras entregues. Esse volume, nos próximos 5 anos, até mais ou menos 2030, a gente já vai estar batendo cerca de 400 mil metros quadrados. Então, antes, o que a gente fazia por ano era mais ou menos uns 90 mil metros de obras entregues. Hoje a gente está passando dos seus 100 mil metros quadrados, de 80 a 100 mil metros quadrados por ano.
Então a necessidade dessa gestão de projeto, dessa gestão de planejamento, ela é ela tem que ser intensa e ela deve acontecer para que não haja retrabalhos, para que o nosso setor de pós-venda ele não precise, hã estar tão efetivo pós a entrega das obras, que o processo principalmente que o processo seja um processo mais saudável, tendo em vista as 7 obras que a gente toca hoje simultâneas, fora os outros projetos que a gente está iniciando também. Então esse processo é um processo colaborativo, é um processo que envolve muitas partes, só que é antecipação de problemas. É antecipação, é a gente caçar os clashes que a gente chama, que são as interferências, antes da obra, fazer com que essa obra já saia o mais saudável possível já no pré-obra, né. Bacana, e esse cronograma seguir a risca, né? Exato. Até porque o ecossistema, a gente sempre fala lá no Papo de Obra, vocês estão dentro de um ecossistema entre o mercado imobiliário e o mercado que é muito agressivo aqui no litoral, agressivo no sentido de vendas, né? Os Sim. nossos corretores aí sabem disso, né? São grandes profissionais. A velocidade da venda ela é muito rápida e o investidor ele quer compra o imóvel dentro daquele prazo ele quer receber, né? Então, aí Sim, aí entra, né, cabe todo esse controle aí, e como o Rômulo falou ali, são muitos atores envolvidos ali naquele processo, então tu tem que estar atendendo essas expectativas, né, de uma maneira eficiente e fora isso, depois a gente tem toda a questão, enquanto está acontecendo isso, a gente está também discutindo o produto. Eu e o Rômulo e a Grace, que também é nossa colega que tá no pós-venda, mas também trabalha essa parte do acabamento da obra. No final, a gente se envolve lá no início também com essas discussões do que melhorar nos projetos, porque hoje a gente trabalha com escritórios terceirizados, né? Então, o projeto vem de fora para dentro da RDimer, né? Claro, o anseio do que se quer na busca do terreno, mais ou menos vai nortear o que a arquitetura vai entregar. Mas dentro disso, entre uma coisa e outra, aí rola mais de 1 ano, né. E tem a questão de ajuste, o que que o mercado realmente está querendo, né, ajustes muitas vezes até no detalhe de usabilidade até, né. Então a Grace também contribui muito nessa parte, porque como ela estruturou o pós-venda da RDimer, né, ela entrou na RDimer quando nem existia esses setores, né, que é outro ponto que hoje a RDimer se destaca muito, a RDimer hoje é a única construtora que tem um setor estruturado de pós-venda. Normalmente as construtoras têm, isso como uma pessoa que é de outro setor e atende o pós-venda, né. Lá a gente tem essa estruturação, a RDimer traz também dentro dessas observações, dessas evoluções que a gente tem como empresa, a gente traz também outro benefício para o cliente, que é hoje a Reddimer tem também uma indústria, né, uma fábrica própria de esquadrias, então a gente produz esquadrias tanto em PVC como em alumínio. Isso além da celeridade nessa parte do processo, né, então sempre a gente está linkado ao outro, a cronograma de obra, enfim, mas traz também esse benefício para o final lá, que é para o consumidor, porque hoje a gente sabe o quanto que é desgastante, tu entregar algo e depois tu não ter um pós-venda que atende a mesma altura da empresa que está te vendendo, né. e ela faz a ligação entre os corretores também? Tem, hoje a gente trabalha os corretores são o nosso, né, o nosso carro de venda, Quer dizer, nossa teu via primeiro cliente é o corretor. primeiro cliente é o corretor. Então, até a gente tem um programa específico, para isso, que foi desenvolvido há algum tempo, que é o especialista RDimer, que ele busca realmente fomentar os corretores, especializar, treinar. Então isso a gente segue fazendo, né. Então a gente tem bem, né, separado ali Departamento. cada departamento, e tem uma empresa hoje super completa, quando tu olha, né, tem o jurídico também dentro da empresa para resolver, então realmente o corretor tem essa facilidade também que é transferida para o cliente final, né. Vocês têm bastante incentivos para os corretores de imóveis aqui também? Bem, a gente trabalha com Campanhas? campanhas, né, pontuais, às vezes são para um produto específico, às vezes são campanhas que são trabalhadas para igual, recentemente a gente teve aí os pré-lançamentos, então entraram 4 produtos nessa campanha.
Enfim, sempre trazendo essa motivação Poderia pro citar os 4 para a gente até atualizar? Pra gente... a gente pré-lançou, o Casa Ferrari, que é ali na prainha. Empreendimento de quantos dormitórios ali? Ali é um empreendimento super exclusivo, né, de alto padrão, são 13 quartos suítes, é ali parte de 265 metros quadrados, então realmente a localização, né, tu Alto. tá ali, Alto. já tá com toda a abertura direto para Oportunidades. 8 unidades, né, então um projeto super diferenciado, foi lançado agora em março, ele tinha um pré-lançamento ali, depois a gente tem o Casa Amalfi, que fica quase na Avenida Beira-Mar, tem aquele triângulo ali da imobiliária Nossa Casa, onde tem o estacionamento, ele fica imediatamente atrás, então ele não está na beira-mar, mas a sensação é de estar na beira-mar, porque ali não tem mais, construção, né, então tu fica com o visual também aberto ali para aquela região. Depois, mais adiante, do lado do Hotel de Rose, a gente tem um empreendimento, que ainda esse está mais embrionário, ele ainda está em fase, né, de readaptação do projeto, enfim, esse vai ser lançado ainda, os outros já foram lançados. E depois lá próximo ao Verano, quase ali na Silva Jardim, na Dom Pedro, né, a gente tem o Oceano, que é um projeto bem grandioso e um projeto, bem disruptivo para as entregas que a gente tem em Torres, porque ele combina, além de uma localização, né, super valorizada hoje, uma infraestrutura sem igual na cidade, né, são mais de 2.500 metros quadrados de infraestrutura num prédio verticalizado, né. Então, cada projeto acaba tendo o seu apelo, a sua localização, Aí sem para completíssimo, exatamente. É uma adequada a cada situação de produto, né. exatamente, ou se vale mais de uma, né, uma beira-mar, que é uma outra proposta, ou traz aí para essa região que hoje é uma das mais demandadas, a gente fez esse produto que eu estou falando específico, que é o Oceano. Entre o pré-lançamento e o lançamento ali, que durou 4 meses, a gente negociou 37 unidades, né, então Cidade algo de muito sucesso e realmente um produto muito acertado para aquela região. é que tem assinatura, né, tu tem uma empresa consolidada, é um produto de alto prêmio, né, um padrão consolidado, ou tu tem uma equipe de corretores já né, formada dentro da estrutura que vocês já trabalham na cidade, né. Isso é muito importante, a assinatura de uma construtora, né, a confiança de comprar um produto da Redime, né. Isso é E nessas etapas, quando a gente faz pré-lançamento, é onde tu tem mais essa amostra, né, da confiança, porque a pessoa está comprando algo que ainda, em alguns pontos, ainda pode sofrer alguma modificação. Então é muito disso, isso fica muito concreto, né, quando tu consegue realizar um pré-lançamento e ter todo esse sucesso, e né, eu nessa etapa. falo de vocês, a gente que já passou mais de 150 construtoras no Papo de Obra. Quando fala em Torres, sempre cita, quando vai falar em Torres, é Redime. Falo isso por experiência de 3 anos, Redime sempre é a referência de Torres, né, então, respeitando todas aqui, claro, né, grandes empresas que têm locais aqui, mas a Redime realmente é uma grande referência, né, e para nós aqui estar estreando com vocês é uma honra. Que bom. Pô, que legal. Vou perguntar então ali a questão então que ela projeta para o futuro então, o Romulo? Então, como eu comentei, a nossa projeção para os próximos 5 anos são em cerca de 100 a 150 mil metros quadrados de obras entregues, fora os projetos que vão entrando nesse andar, né, nesse andamento. Isso é uma marca bem significativa para nós, porque de fato foi há menos de 3 anos mais ou menos, que a gente conseguiu de fato startar essa quantidade de obras, estruturar esse processo, fazer com que o padrão R-Dimers de fato consiga sair do escritório, porque tem muita diferença de tu entregar 1, 2 obras por ano, e tu tá simultaneamente tocando 7 obras. Então, de tu fazer levar com que o padrão R-Dimmer aconteça com todos os engenheiros, com todos os mestres, esse é um desafio grande, mas a nossa projeção é essa, é quase triplicar nos próximos 5 anos, até 2030, a gente tá com um volume de obras entregues bem apostado. Bacana.
E falar em produto, qualidade, não é isso, é alto prêmio, né? Hoje tudo que tem de melhor, de moderno, automação, questões aí importantes, sustentabilidade, com certeza. A Redeemer deve estar pensando forte nisso, no futuro, né? Sim, Nosso futuro está aí, né? Eu acho que isso é com importante. certeza. A Redeemer, nesse sentido, já trabalha há muito tempo. A Redeemer foi pioneira em 2017 a introduzir o conceito da espera, né, para carregamento elétrico nas vagas de garagem. Trouxe isso para Torres já no prédio do Dalac, que é um prédio que já está entregue há um tempo, trouxe lá no lançamento desse prédio. Então a gente sempre traz, né, esses itens que a gente acredita que realmente fazem a diferença. As placas fotovoltaicas já Isso é estão importante. há muito tempo parte normal ali do projeto, e a gente está em constante evolução, né, adequando as novas tecnologias, aí a própria automação, a própria questão quando a gente fala hoje do acompanhamento de obra está ligado diretamente, né, a essa parte tecnológica, né, que foi implementada. Então, enfim, é uma empresa que realmente olha muito para o futuro, né, e traz isso em cada detalhe também do empreendimento que ela carrega. E quantos colaboradores a empresa tem? Hoje a gente tem em torno de 160 colaboradores. E total que tu falasse de empreendimentos já construídos, Entre, né, lançamentos e entregas, 27. 27 empreendimentos 27 empreendimentos. que mudaram a história da cidade, né? Com certeza, é realmente bem significativo, como eu falei, né, e a gente está sempre contribuindo, com essa história, Uhum. muito além do produto, né. A própria questão lá da minha participação lá atrás, foi através, né, fui lá falar mais sobre a Redeemer, mas foi através da Decorare. Isso E é foi uma iniciativa também que ninguém tinha feito até então, uma construtora não tinha feito algo naquele porte. A Redeemer trouxe, e lá no terreno da Decorare é onde está esse empreendimento, o Oceano. São 6 terrenos, né, então, realmente lá já é uma parte, né, do que a Redeemer ficou costuma um legado. trabalhar. E até que tu tocasse no assunto, a gente foi inclusive patrocinado pela Decorar e fantástico aquele legado lá, né? Eu tenho um contato, né, volta e meia eu converso com o Thiago, né? Pessoa espetacular e realmente eu acho que foi um momento especial da Redeemer, né? O legado da Decorare deixou saudade, né? Com Deixou certeza, foi saudade. bem bacana, acho que a gente conseguiu, aproximar ali vários profissionais, Foi né. lindo. A gente fez um programa, o Papo Jovem, eu gravei lá, eu fiz um programa especial lá. Fantástico, foi, espetacular o que foi construído ali. E foi mostrar um pouquinho, né, dessa ideia de que Torres pode entregar algo tão grandioso como qualquer centro, qualquer capital hoje produz, né, e é isso que a gente trabalha aí dia a dia para entregar, né. Bom, a gente está encerrando esse papo maravilhoso aqui, um papo estreando então na AGTV. Eu queria deixar uma mensagem de vocês dois finais então para a gente encerrar essa participação bacana de vocês. Começar então pelo Rômulo, o que a gente pode aí para somar, para encerrar então, e já te agradecendo a tua participação aqui no Papo Jovem Entrevista. Perfeito, eu acho que é só agradecer mesmo o convite, agradecer a Redeemer por toda a oportunidade de poder somar com o mercado, somar com a empresa, fazer com que ela cada vez mais possa estar no top 1 da cidade, do estado. E é isso, mandar um abraço especial também para o nosso setor de engenharia, para toda a Redeemer. E é isso, da minha parte. Show. Então, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado aqui por disponibilizar teu tempo, né? Que eu sei que é correria lá. Muito obrigado, é uma honra a gente poder receber o programa 1 aqui em Torres. Tinha que ser com a Redeemer, né? Então, muito obrigado. Agradecer de novo a Thaís aqui da Absoluta Móveis, uma loja maravilhosa, né? Estamos num espaço lindo aqui. Obrigado. E já está o convite feito para voltar ao estúdio do Papo Jovem. Claro, eu que agradeço aí em nome da Redeemer o convite, mais especial ainda por estrear essa fase aqui em Torres, e, né, que venha sempre com muito sucesso. Já participei lá, sei que hoje o programa já é cada vez mais assistido, mais acompanhado, e com certeza vou estar lá. Mensagem final: invista em Torres. É isso aí. Então, agradecemos esse primeiro bloco aqui, então, da gravação. Papo Jovem Entrevista aqui na GTV. Muito obrigado. Então, pessoal, voltamos aqui ao nosso segundo bloco
Papo de Obra Entrevista, inaugurando esse belo programa, juntamente aqui nas plataformas digitais da AGTV. Já quero novamente agradecer a Andréa Grezani, diretora, pela oportunidade de estar aqui hoje em Torres, na bela Torres, uma cidade belíssima que compõe o nosso litoral norte. Estamos aqui na loja da Absoluta, uma bela loja de móveis, sofás, estofados. Estamos aqui nos estúdios aqui do Papo de Obra Entrevista e estou com agora uma arquiteta e uma consultora. Então eu quero agradecer, já parabenizar aqui pelo teu trabalho, Isa, que já esteve comigo lá, né, no estúdio, a Isa Mendes, arquiteta da Metra Arquitetura. Vou falar um pouquinho do teu escritório, um escritório bem conceituado aqui na cidade. Isa, muito obrigado aqui mais uma vez por estar com a gente no Papo de Obra Entrevista, estreando aqui na tua cidade, né? Obrigada por mais um convite. É um prazer para a gente estar de novo aqui. Lá no escritório, nós estamos há quase 7 anos com o escritório aqui em Torres. E nós temos mais de 150 projetos. Então, a gente já tem uma bagagem um pouquinho bem estabelecida. Vocês se formaram, têm 2 sócias, né? Sim, nós somos 3 arquitetas. Podia citar o nome das tuas colegas? Né? Ela é a Lisandra e a Khadija. E vocês abriram o escritório quando? Qual é o ano? Início de 2019. 19. Vocês se formaram juntas na UBRA? A gente fez toda a faculdade juntas e nos formamos e abrimos o escritório. Isso já, da faculdade, já nasceu a ideia? Na verdade, a gente sempre brincava disso, mas nunca foi levado tão a sério. E aí, a gente se formou em 2018 e início de 2019 as coisas aconteceram e meio que foi automático. E aí, como a gente já tinha uma afinidade bastante grande durante a faculdade, já tinha... aconteceu. Aconteceu, que legal. E aqui, ao nosso lado, o Ari, construtor de alto padrão, atualmente em Xangri-Lá, né, sua base, mas veio de Porto Alegre, né, a sua origem. Ari, obrigado. Era importante a gente dar esse contraste na nossa conversa, uma arquiteta com uma construtora, como a gente faz lá no podcast, né, a gente sempre traz esse debate, né, saudável e importante, né. E obrigado, Ari. Vamos falar um pouquinho então da tua empresa. Obrigado pela oportunidade de estar com a gente aí. Não, quem agradece sou eu, a oportunidade de estar aqui nessa loja linda, parabéns pela loja. Então, nosso mercado, Porto Alegre, né, e estamos com as obras em Porto Alegre migrando para Xangri-Lá e Capão da Canoa. E região, porque nós estamos muito no mercado de alto padrão. Nós estamos há 10 anos nesse mercado, né, construindo mais de 5 mil metros quadrados já construídos. E estamos aqui, estamos aí abrindo mercado. Abrindo mercado. Tu acompanha lá o Papo de Obra, tu sabe que nós já recebemos tantas construtoras, né? E o alto padrão, né, Isa? A Isa também pode entrar na conversa. Hoje, eu digo lá, não é mais obrigação, né? Qualidade hoje, né? É obrigação hoje, né? Não é diferencial mais a qualidade, é Exato. Obrigação, né? A excelência no que tu vai fazer, desde o projeto, contratar um bom arquiteto, até a execução da obra. Com os produtos, né, Isa, que a gente tem, a gente até conversou no Papo de Obra sobre isso, com a gama de produtos e materiais que a gente tem hoje, né, a velocidade das obras, né, Isa? E conta um pouquinho até para vocês os dois entrarem no mesmo assunto. Vamos lá, concepção do teu projeto e chamar uma consultora, vamos lá. Então, eu acho que o diferencial lá do nosso escritório é a gente trabalhar com uma compatibilização muito grande e um planejamento que permite vincular muito o projeto com a hora da construção. Então, quando a construtora recebe o nosso projeto, ela não fica perdendo tempo em entender como que ela vai fazer aquilo ali funcionar. Lá no escritório a gente trabalha com uma ampla precisão nos projetos, a gente consegue, o nosso conhecimento técnico permite que a gente entenda exatamente como cada detalhe vai ser executado na obra, então a gente não fica refém do prestador de serviço, a gente consegue acompanhar. Então, de fato, buscar sempre essa precisão maior possível para quando a construtora chegar, já está tudo organizado, tudo esquematizado para só tocar a obra, não precisa a gente perder mais tempo tentando alinhar os projetos, né? Perfeito. E está alinhado com a construtora, isso é importantíssimo, né, Ari? Porque assim, um tempo atrás, vinham os projetos faltando, né, muita coisa dentro ali, tomadas, né, que não era posto no lugar adequado, depois tu vai lá quebrar tudo de novo, paredes, vamos mudar aqui,
não gostei assim, principalmente o cliente, né? E assim não, assim vem o prato pronto, vai começar e vai terminar e sem estar quebrando, né? E refazendo tudo novamente, que é um custo, né? Exatamente. Tanto para o consultor, para o cliente e para vocês, arquitetos também, que vão se envolver, né? É estressante, não é legal, né? E financeiramente também, né? É muito legal ter tocado nesse assunto, porque vai muito de encontro ao que a gente busca trabalhar lá no escritório. A gente busca aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento técnico para esse tipo de situação não acontecer. Exato. Então, quando a gente elabora um projeto, que a gente está conversando com o cliente, a gente esgota as possibilidades ali dentro do projeto. Quando a gente parte para a parte para o detalhamento, para o executivo da obra, seja de reforma, arquitetônico, interiores, enfim, já está tudo definido, já está tudo programado. A gente consegue antecipar muitos cenários para justamente, quando chegar o momento de tu ir lá botar a mão na massa para fazer um negócio, não ter que ficar acontecendo retrabalho, desperdício, comprar um material errado, agora eu não quero mais, agora eu quero outro. Então, a gente praticamente elimina todos esses... E a gente fala muito também, né, Isa, que a questão do orçamento, ele está apertado. Normalmente tu já tem um orçamento apertado, o cliente não tem, às vezes, condições de aumentar 20%, 30% a mais na obra. A questão do tempo da obra, que é um outro problema que a gente tem aqui no litoral, principalmente a questão dos condomínios, que a gente fala muito lá em Xangri-Lá, aqui também dentro dos condomínios de Torres também, com certeza, que é a questão do prazo de entrega das obras, né? Então tem que correr, né? Tem que dar tudo certo os processos, né, Isa? A gente sempre fala que os principais erros da construção civil, eles acontecem por falta de planejamento, por decisões mal pensadas, e justamente por falta do acompanhamento técnico. Então, a gente consegue, tendo o conhecimento técnico, um projeto bem detalhado, o cliente ele não economiza só dinheiro, né? Ele economiza tempo, porque a obra vai acontecer no prazo adequado, economiza a energia, né? Porque não tem nada mais angustiante para o cliente ver a obra dele estressante, né? Dinheiro e a obra não termina. Então, com uma boa estruturação, ali, um planejamento da obra, a gente consegue economizar, é estimado, cerca de 30% do valor de uma obra só em desperdício, retrabalho. Exatamente. E essa por isso a importância, né, de quando tu iniciar a obra, o projeto tá redondo, né, para não haver, né, essa... E tem outro detalhe, né, Isa, que é a questão do interiores da casa, né? Aí, entrando um pouco aqui na nossa loja aqui, que é o interiores, né? Porque tem que trabalhar junto. Vocês também fazem interiores, né? Fazemos bastante interiores. Geralmente, somos projetos de reforma, com projetos de interiores, e os arquitetônicos que a gente faz também já vai com o projeto de interiores junto. Então, a gente praticamente entrega as obras prontas, assim, para os nossos clientes. Porque a gente fala muito lá no Papo de Obra que... às vezes a conta não bate, aquela parede que o arquiteto vai na obra, fiscaliza, consultor junto, às vezes, né, o papel vai lá e aquela parede não era naquele. Então, aquela coluna que ficou, então, enfim, tem que estar sempre o que é dos móveis, né? Então tem todo esse trabalho que vocês têm que fazer, né, Isa? E vocês acompanham a obra também, com certeza, junto com as consultoras. A gente tem no nosso escritório, somos 3 arquitetas, tem o pessoal da engenharia, tem o pessoal que executa a obra, né? Então hoje a gente praticamente começa atendendo o cliente lá no início e entrega para ele a casa pronta. Até o final. Legal. E aí, só a tua estrutura hoje, tu tem quantos anos no mercado? Falar, já? Nós estamos há 10 anos no mercado. A AS, nós temos o nosso engenheiro, né, que acompanha a obra diariamente, faz visita, nós temos o Mais Controle, nós temos acompanhamento semanal com fotografia, né, num relatório, de tudo que se passou durante a semana, fotografado, e qual a gente caminha para o cliente, né. Nós temos também câmeras na obra, no canteiro de obras, que o cliente pode acompanhar em tempo real. Está lá no outro lado do mundo, lá. Hoje nós estamos executando uma obra na Zona Sul de Porto Alegre, dentro de um condomínio, e o cliente é o Lucas, ele é jogador de futebol e atualmente está morando na China. Então lá da China ele está acompanhando todo o andar da obra, né? Porque o que eu digo assim,
principalmente aqui no nosso litoral. Os clientes geralmente estão no interior ou na Grande Porto Alegre e não pode estar diariamente ou semanalmente passando na obra. Então, ele está depositando dinheiro, né? A obra está acontecendo. E, vou olhar como é que está a minha obra aqui. Vou lá, entra, vê ali ao vivo ali o que está se passando. Então, a gente tem E o cuidado também, né? O pós-obras, né? Que a gente... Que eu vejo muitos clientes reclamando que pós-obra, né, deu um problema na obra e cadê o consultor, né, para resolver o problema? Então, pós-obra para essa também é muito importante. Estar lá depois da entrega da obra, né? Interessante teu trabalho aí. Tem muita coisa que vai surgir na obra que a gente só vê depois mesmo, quando a casa começa a ser usada, né? Assim. A casa vai trabalhar, né? Ela trabalha, der aquelas microfissuras, até disse, dentro de um ano... A obra está trabalhando ainda. Sim. Pois aí, o principal diferencial da Metra hoje? Eu acho que é isso, de a gente ter a capacidade de fazer essa integração entre o projeto e a obra em si, né? Esse conhecimento técnico que a gente tem hoje nos permite saber como as coisas vão acontecer dentro da obra. Então, a gente consegue estabelecer cronogramas, fazer essa obra funcionar da forma adequada, terminar num prazo adequado e minimizar essas questões que geram desperdício, tempo, prorrogar o prazo de obra, né? E principalmente os retrabalhos, né? Que é o que mais judia. Assim. Até tem um número que a gente sempre traz lá, que a cada 5 casas uma é lixo de obra, né? Porque tu acaba... madeira, Tu concorda com isso, muito né? entulho. É muito entulho de obra. Sim. E nisso a gente já tem tecnologias que buscam minimizar isso, né? Mas a gente vive do sistema convencional ainda, né? E realmente gera... a gente lá, tu sabe que o Papo de Obra, aproveitar a oportunidade, de trabalhar muito com steel frame, né? Que são as tecnologias a seco. É uma tecnologia relativamente nova no Brasil, há 20 anos, mas lá fora há mais de 100 anos. E há um crescimento bastante já acentuado aí na região sobre o steel frame, né? E o conhecimento técnico impacta na economia da obra? Sem dúvida. O conhecimento técnico é o que permite a gente fazer esse planejamento da obra. Então, durante o planejamento, a gente consegue prever as dificuldades que a gente vai enfrentar durante a execução, fazer cronogramas de obra, planilhas de custos, o nosso cliente sabe quanto que ele vai trabalhar. E quando a gente tem um projeto bem detalhado, é aquilo que a gente estava conversando. O cliente não economiza só dinheiro, né? Exato. Economiza tempo, porque a obra dele vai acontecer no prazo certinho. Não vai ter esses desperdícios. Essa questão a gente consegue... que eu disse, o memorial descritivo da obra é tão ou mais importante até do que o próprio contrato. Exato. Porque no memorial descritivo ali, qualquer dúvida que ocorrer lá no... Que a obra levava em 10 meses, 12 meses a construção de uma obra. E nesse tempo o cliente, ou até o próprio consultor, imagina que aquela parede era um detalhe de uma pedra, enfim. Mas não tinha, tem. Vamos ver. O memorial descritivo ali vai te dizer o que realmente foi combinado lá no início. Então... evita qualquer estresse, né, entre... E a importância de um projeto bem detalhado e preciso, né? Exatamente. Tudo isso vai estar especificado de uma forma clara para que vocês consigam executar da forma correta, né? Por isso o memorial descritivo é muito importante. Exatamente. O memorial descritivo faz parte do projeto ali e precisa estar tudo compatibilizado. Exato. E os erros mais comuns aí também tu pode... As obras hoje que vocês tentam evitar, que a gente falou agora, né? Eu acho que tu vai conseguir me ajudar bastante nisso. Mas geralmente os erros em obra, eles estão vinculados a essa falta de planejamento, decisões mal pensadas e a falta principalmente de um acompanhamento técnico. Porque às vezes o cliente tem esse projeto, larga na mão do Ari para ele executar a obra, mas precisa ter um responsável técnico lá dentro para garantir que isso... Por isso a ES tem um engenheiro... diariamente dentro da obra. E aí tem o diferencial que a gente não falou ainda, que é a mão de obra, né? Que é a peça-chave dessa engrenagem. Sem uma boa mão de obra qualificada, a coisa não acontece, né? Exatamente. É que eu digo para os meus funcionários. Se eu botar o olho lá na parede, se tiver fora de prumo, eu vou enxergar. Né? Ou uma via fora de nível, eu vou enxergar. Mas se passar por mim, não vai passar pelo meu engenheiro. Porque o meu engenheiro é mais chato que eu. Então, assim, o acabamento é tudo na obra, tudo.
erros, acho que os principais ainda estão vinculados com essa falta de gerenciamento, de Gestão, né? administração Sim. da obra e a mão de obra, né? E a mão de obra, infelizmente. a mão de obra. Eu vejo muito projeto que não está sendo seguido porque a pessoa que está ali executando tem uma mania de fazer diferente e termina embolando as coisas, porque quando a gente elabora um projeto, preferencialmente lá no escritório, né? Nós conseguimos estabelecer essas etapas em como a obra vai acontecer. Então, uma coisa vai linkando com a outra e é um ciclo. Essa obra tem que fechar o ciclo. E se alguma engrenagem sai fora do momento Sim, ali, termina virando uma bola de neve e aí... O custo eleva, né? Exato. E o que é o house flipping? Com esse serviço pode ser vantajoso financeiramente? O house flipping é uma estratégia de mercado que busca valorizar imóveis antigos. Vamos pensar assim, aquele imóvel antigo que a gente recebeu de herança ou que está lá no mercado há tempo, há meses, anos, defasado, e não vai de jeito nenhum. Então, o house flipping é uma estratégia que busca valorizar esses imóveis através de uma reforma estratégica. Então, a gente faz o projeto buscando valorizar o máximo possível esse imóvel para que aconteça uma venda rápida e lucrativa, investindo o menor valor possível nele. Então, de fato, são decisões de projeto estratégicas que permitem que esse imóvel se valorize e que ande, né? Que venda. Essa obra possa ter andamento. E as opções de contratação para quem está pensando, então, fazer um projeto com vocês, acho que perfeito. Lá no escritório, o orçamento básico, ele sai do escritório com 3 opções. Tem a opção que a gente começa na Standard, que é projeto de marcenaria e marmoraria, isso a gente pensando num projeto de reforma ou interiores, né, vamos dizer assim. Depois a gente vai adicionando serviços que a gente executa no escritório, até a gente chegar na opção Exclusive, onde a gente tem gerenciamento, acompanhamento, a gente gerencia toda a obra, a gente entrega essa obra pronta para o cliente. Com planilha de custos, no final da obra o cliente sabe quanto que ele gastou, quanto que ele investiu, porque se ele vai vender esse imóvel, ele precisa saber o quanto ele precisa cobrar dele, né, para valer o investimento. Então, a gente tem a opção desde o básico até o completo. E aí a gente tem opção do turnkey, que é basicamente a gente entrega, tu entra com a roupa do corpo para dentro da casa, tá lá ela, todos os talheres estão na gaveta, roupa de cama, e o cliente não se preocupa. Porque hoje, principalmente obras de alto padrão, né, os clientes têm mais coisa que pensar, né? Exato. Eles não querem se envolver com a obra porque não é o principal assunto deles. Então a gente faz todo esse processo, entrega tudo certinho, faz o projeto conforme ele, com as aprovações dele, obviamente, né? Entrega tudo prontinho. O famoso chave na mão, né? Chave na mão. E aí com mobília, já com todo o projeto de interiores, completinho. Ele entra com a roupa do corpo pra dentro. E é o que a AES faz também, né? Exato, Faz a gente faz também. completa também. São projetos complementares, né, os nossos. Sim. A AES, ela faz para investidores, né? O investidor está lá, tem um dia lá que quer fazer um investimento que hoje, investir no alto padrão, dá um retorno bem satisfatório, né? Normalmente tem aplicação hoje que tu vai ter um retorno como a construção te dá. Então a gente procura bastante captar, né, o investidor e o consumidor final, né? E os arquitetos parceiros, né, da AES, que é muito importante. As parcerias em torres aí. Essa questão do investimento, esse house flipping é justamente isso. Pessoas buscarem esses imóveis que estão degradados, defasados no mercado imobiliário, reformar eles, valorizar e fazer uma venda. Isso é lucrativo. A AES faz muito também isso. É bacana esse projeto. Procuramos as casas que já estão antigas, né? Esse dia eu entrei numa casa para olhar. A casa tinha um muro dentro da casa, dividindo a sala do sofá. Eu disse, meu Deus, eu quero derrubar esse muro aqui, eu preciso derrubar esse muro, né? São as coisas que totalmente fora, né, da nossa realidade hoje, né? Aqui em Torres a gente encontra muitos apartamentos antigos que são os melhores que tem, né? Os ambientes são grandes. Bem localizado. Bem construídos, né? O método construtivo desses prédios mais antigos são muito melhores e tem um super potencial, né? Sim, sim. Legal. Bom, Isa, vamos encerrando então. Acho que um papo que a gente pode ter uma boa noção aí dos dois. Vou começar contigo então.
Acho que para a gente encerrar, acho que foi falado um pouquinho de tudo, mas por que contratar então a Metra Arquitetura, quem está aí nos assistindo, procurando reformar ou construir? Quais são os teus diferenciais que tu pode oferecer então aqui no mercado? Que principalmente essa questão de a gente saber como as coisas serão feitas e ter esse planejamento, ajudar o cliente a finalizar a obra dele. Porque muito além de tu contratar um arquiteto e ele te emitir um monte de imagens lá e um projeto de marcenaria ou enfim, com imagens 3D para ver como o apartamento vai ficar, como o imóvel vai ficar. Vai muito além disso. Então, a gente tem uma taxa de retorno, os nossos clientes que experimentam ter essa experiência com nós, eles terminam voltando, indicando pessoas, porque realmente quem tem essa experiência precisa disso, sabe? Sim. Sabe que precisa. E só quem fez uma obra sem acompanhamento, sem o responsável técnico, é que vai entender o valor que tem isso, né? Perfeito. Tá certo. E ali então, para a gente encerrar a tua participação aqui, os diferenciais da ESP, para a gente encerrar, quem está também na mesma pergunta, né? Procurando construir... Então, a ES é uma consultora premium, especializada em alto padrão. Temos todos esses questões que eu te comentei já, né, de câmeras em obra, relatório semanal e entregar o melhor, né, da construção, que dá orgulho e gosto de entrar numa casa pronta. Satisfação. É muito satisfatório, muito satisfatório. Satisfação espetacular, né? Então tá, então procure... vou deixar as redes sociais de vocês, por favor. O teu Instagram. A ES Construtora, tá no Instagram. E O meu é Metra_Arquitetura, Metra com 2 T's. Então tá bom, então agradeço a presença dos dois, muito obrigado por esse programa de estreia, Papo de Obra Entrevista aqui no estúdios agora aqui dessa bela loja aqui da Absoluta, na cidade de Torres, e que possamos ter outros encontros aí, né, Isa e Ari. Então a gente agradece aqui na GTV esse novo projeto sendo lançado, Papo de Obra Entrevista. Muito obrigado, sucesso para vocês aí. Obrigada. Nós agradecemos. Obrigado. Então voltamos aqui ao Papo de Obra Entrevista. Estamos com ela agora, a Thaís, a dona da loja, né, a proprietária, que nos cedeu aqui o espaço. Primeiramente, Thaís, eu quero te parabenizar aqui pela tua loja. Agradecer a Deus aqui a oportunidade, né, estar com a gente aqui também, nos abrindo essa porta, essa parceria agora com a GTV. E essa loja maravilhosa que todos aqui foram unânimes em elogiar, né? E esse projeto 1 aqui, né, o nosso primeiro episódio na cidade de Torres, que com certeza é Deus que dá a direção, então serão muitos, né? Então a gente começa aqui uma caminhada, né? Assim como foi o podcast Papo de Obra, já há 3 anos no mercado consolidado e com muita autoridade no que a gente faz lá. Obrigado. Fala um pouquinho da Absoluta, então, como é que foi a tua história, como é que começou chegar até esse ponto aqui onde tu está. Muito obrigado. Luciano, primeiramente eu quero agradecer. Muito obrigado pelas palavras e realmente é uma honra mesmo ter o Papo de Obras aqui na loja, é uma honra ter o pessoal que está passando aqui no primeiro episódio. Mas a Absoluta, ela tem uma história que nesse ponto aqui vai bater ali uns 3 anos, ali, um pouquinho mais de 2 anos e 7, 8 meses. E a gente entrou num novo momento na Absoluta. A gente entrou num novo momento a partir de janeiro, de entendermos que existe um mercado e que a gente está virando especialista em estofados de alto padrão e que existe um mercado que hoje o nosso cliente final não é mais o 1 a 1. Hoje quem faz essa ponte são quem está por dentro dos grandes projetos. Então, a nossa ponte hoje do nosso cliente final, até aqui a Absoluta, ela caminhou com esse cliente, o cliente que entrou pela porta. Sim. Hoje a gente está num novo conceito e acabou entrando de encontro com o Papo de Obra, que o nosso cliente, nós nichamos ele e a gente tem uma ponte que se chama as construtoras, os arquitetos, os designers de interiores, porque uma das visões que hoje a Absoluta está trazendo como cultura e identidade é que o cliente ele não está mais caminhando na calçada. Sim.
Então, e o cliente que Personalizado aí, né? isso, e é um cliente mais formador de opinião, um cliente com uma agenda um pouco mais ela fechada, então ele não vai entrar na loja. Então, por esse olhar novo da Absoluta, eu acredito que foi isso que Deus fez encontrar. Os propósitos se uniram aí, né? Isso, exatamente. Até porque, inclusive, foi isso, né? Foi um anúncio Foi verdade. da nova identidade da Absoluta, da nova cultura que nós estamos criando aqui. Porque eu sempre digo que é muito necessário, dentro dos grandes projetos, o cliente ele busca sofisticação, design, mas ele também quer conforto. Sim. E a gente conseguiu enxergar e olhar que nós somos um detalhe que faz a grande diferença dentro de um projeto também. Porque quem que não entra dentro de um lar e a primeira coisa que olha no projeto, Sim. Nossa, o sofá. Os móveis, né? Isso, Onde nós somos a especialista no móvel solto, né? São o embelezamento final, toque final. Nós somos de uma o toque. construção de muitas vezes a gente fala no papo de obra, às vezes, até comentamos casualmente ontem, no nosso episódio ontem, às vezes tu tá aí um investimento de 2, 3, 4 milhões numa casa e às vezes não se contrata uma profissional qualificada para fazer os interiores, porque acha que o orçamento já estourou ou porque não precisa, e aí não fica legal. Aí a casa, muitas vezes, para investimento não vende, se investiu um valor bastante significativo, né? E não teve uns profissionais como tu aqui para dar assessoramento e fazer um projeto bacana. É o que tu faz hoje na loja, né? Tu dá todo o acompanhamento do teu cliente hoje. Na verdade, é muito importante para nós a gente sempre trazer toda a comunicação que o cliente ele precisa para aquele projeto, né? Então, todos os detalhes para nós, desde o início da construção, da iniciação desse sofá personalizado, faz toda a diferença até o final. E tu falou algo que que faz muito sentido e dá muita veracidade numa obra. Muitas vezes são grandes projetos, são lindos projetos e, às vezes, o economizar no que vai dar a cereja do bolo. A cereja do bolo. E a gente entendeu. E eu sempre digo também uma frase, né? Quem é especialista em tudo não é especialista, não tem finalidade e às vezes em não algo. É pelo valor, tu até acaba às vezes gastando mais. Exatamente. E não tendo um retorno na prática que tu precisava, né? Às vezes nem é questão valor. Não. Tu tem até um orçamento para te gastar, e aí como tu gasta talvez errado, tu gasta mal e tu acaba deixando de ter às vezes um conforto na casa. Exemplo, piso aquecido, uma piscina, uma banheira de hidro, enfim, uma série de itens dentro de uma residência, porque o teu orçamento estourou, porque tu não teve desde o acompanhamento do arquiteto, do interiores, das lojas especializadas, enfim. Isso aí, né? É isso aí. E aí, quando a obra... E a gente tem aquela questão que eu te falei ali no nosso bloco anterior, que nós temos uma situação, principalmente para condomínios fechados aqui, que é a nossa grande característica do litoral, que é a questão do prazo de entrega, né? Então, quando chega outubro, novembro, começa a correria, porque 15 de dezembro tu tem que entregar a casa. E aí, não fecha a conta, né? Porque aí ninguém consegue todo mundo entregar no mesmo tempo. Não. Porque no teu caso tu não precisa, mas o móvel, tu precisa da pedra, tem que estar alinhado com quem vai botar o mármore, o granito. E claro que tu também é uma sequência, né? Porque se não tem muitas vezes o móvel planejado, tu não consegue colocar os móveis soltos. Enfim, tem que casar, tem que ser perfeita essa sintonia aí, né? Tem, por isso que a nossa comunicação com quem projeta esse ambiente, para nós é o ponto final. De trazer para nós grandes detalhes. Está falando de projeto, de hoje, de entrega dos projetos, a gente sabe que hoje tem muito estúdio. Então, hoje tem muito espaço sendo minimizado e, às vezes, o cliente não consegue enxergar que dentro daquele ambiente ele consegue colocar um sofá mais sofisticado, personalizando ele o tamanho, personalizando ele a textura, personalizando ele com a ambientação. Só que, para nós, o ponto-chave é a nossa comunicação com os designers, com a arquitetura, porque eles conhecem prazo. Sim. E nós, na Absoluta, a gente também entrega prazos também. Então, a gente também não... É bem sobre isso. A gente não consegue chegar lá numa data, conseguir entregar da noite pro dia, porque está sendo personalizado esse sofá. Então, a gente também trabalha com prazo também. Programação. E me conta um pouco dessa... Atualmente está numa troca de showroom aqui, né? Conta um pouquinho dessas mudanças aí. A Absoluta trouxe uma história, uma grande história até aqui, com nossos clientes que chegaram conosco até aqui. E o nosso showroom contou muita história.
Então agora a gente está fazendo uma troca para que essas memórias a gente consiga fazer, levar o showroom, fazer a venda do mobiliário que está aqui da loja e a gente trazer o novo para nova comunicação, para a gente se comunicar com o novo cliente. Então a gente está no mês de maio, Memórias Absoluta. Porque eles criaram muita história com a gente, muitas conexões com os clientes. Então a gente está focado hoje em fazer a troca do showroom. Então vem novidades muito em breve aí na loja. Vem muitas. E hoje são muitos itens, né? A tua especialidade são sofás, né? A nossa especialidade aqui, é todos os móveis estofados. soltos, mas a móveis soltos, especialização em sofás. Em sofá. E aí tu tem várias cores, modelos, formas, etc. Couro, tecido. Tua entrega hoje, se precisar uma entrega, tu tem uma programação de entrega. Tenho uma média de 45 dias, dependendo da fábrica. Eu tenho 45 dias úteis e dependendo do projeto leva de 40 a 50 até 60 dias. Por isso que a nossa comunicação com quem está por trás projetando essa ambientação, ela é bem importante ser bem esclarecida, porque a gente também tem prazo de entrega também. Bom, Thais, para quem está nos assistindo então nesse nosso episódio de estreia, vamos fazer uma chamada então para os profissionais, então as designers, as arquitetas, inclusive chamo a todas as que já estiveram lá no Papo de Obra. Inclusive tu recebestes uma convidada minha ontem, a Jéssica lá de Bento, aqui. Inclusive ela fez uma brilhante participação lá no nosso podcast ontem. Lembrando também a vocês que nós estamos, né, na programação todas as quartas-feiras às 18 horas, agora na GTV, com uma programação nacional e internacional. É uma honra para o Papo de Obra estar na GTV e também inaugurando aqui esse projeto. E como o caso da Jéssica, entre tantas profissionais que vêm te visitar, vamos fazer um convite e deixar uma mensagem final, né, da tua loja, os diferenciais da Absoluta e especificamente aos grandes profissionais do setor para vir conhecer a tua loja aqui. É isso aí, eu quero fazer... Eu acredito que o Luciano ele já deu todo o enredo ali. Mas eu quero fazer esse convite bem especial. Eu quero que você que é profissional da área, de designs interiores, de projetos, inclusive grande construtora que hoje fazem um ambiente, fazem muitos apartamentos já decorados, eu quero deixar esse convite de grandes parcerias acontecem a partir de um papo. Então, de um papo de obra. De um papo de obra. Então, quero fazer esse convite e dizer para que venham nos conhecer. Marquem reuniões, eu tô agendando, a gente já tem agendando aí, já tem agendado algumas reuniões aí com alguns arquitetos aqui na cidade, mas eu sempre digo que quem tem limite é município. Então a gente quer estender o nosso público também, a gente quer estender também a área, a gente quer abranger áreas maiores e para outros, a gente quer estar dentro de Torres e também sair dela. Então podemos sentar, a gente pode conversar, a gente pode bater um papo aqui e encontrar grandes projetos, se conectam grandes pessoas, né? Grandes habilidades se conectam. É isso aí. Lembrando, né, que o nosso slogan lá no Papo de Obra é construção civil se conecta e se vê aqui na TV. Papo de Obra e agora aqui em Torres, na loja, nos estúdios aqui montados dentro da loja. E teremos aqui grandes programas, grandes episódios, grandes profissionais vão desfilar aqui no teu... Esse teu sofá vai ficar famoso, hein? Vai. Esse teu sofá aí vai ficar famoso. O famoso sofá da Absoluta. Já sentamos aqui hoje grandes profissionais aqui, citamos aqui o Ari, consultor, a Isa, arquiteta, o Marcel Dimer, gestor comercial, né? Também o colega dele lá, o Rômulo, que esteve aqui com a gente, né? Então, começamos uma estreia com o pé direito, né? Abençoado por Deus aqui, então, esse lugar. Então, te agradeço, obrigado pelo espaço, sucesso na tua loja, sucesso nos teus projetos que tu tem aí para a Absoluta. E a gente se encontra aí em breve, já com gostinho de que mais, né? Fizemos só o primeiro, né? Só o primeiro. Então, a gente aguarde nós na nossa programação aqui da GTV, Papo de Obra Entrevista. Em breve, lançaremos aí o segundo episódio, já vamos bolar em breve, né, Thaís? Porque foi legal, né? Foi muito show. Muito legal. Então tá, pessoal, muito obrigado aí, vocês que assistiram o nosso programa. Mais uma vez eu quero agradecer a Andréia Gresani, diretora da GTV. A TV do Futuro é na GTV. Papo de Obra, essa parceria já de sucesso. Estamos aí com uma audiência muito bacana lá na GTV. Lembrando que a gente passa toda quarta-feira o nosso podcast às 18 horas. E aqui em breve
vocês vão ter toda a programação aí, o Papo de Obra Entrevista, que é um novo produto e já é sucesso, com certeza, na programação da GTV. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até um próximo Papo de Obra Entrevista. See things you don't understand. I can take myself